Bom, é, vamos começar a aula sobre restrição de participação e cardinalidade mínima e máxima. Ah, Começando a falar sobre a restrição de participação. A restrição de participação diz respeito a quando eu tenho a obrigatoriedade de um elemento de uma entidade estar se associando com outra. Existem dois tipos de restrição de participação. A restrição de participação parcial, onde não é obrigatório ele estar se relacionando, pode se relacionar ou não, e o total, que eu tenho que se relacionar com a outra entidade. As notações que eu utilizo no diagrama, né? A gente utiliza quando tem obrigatoriedade, a entidade que está obrigada a se relacionar com a outra tem um traço duplo. Caso não tenha a restrição de totalidade, seja parcial, é um traço simples entre a entidade e o losango do relacionamento. Isso não é obrigatório, apenas se vier, você sabe que é obrigatório ter a participação de um elemento da entidade com a outra. Por exemplo, aqui nós temos um relacionamento entre empregado e departamento, relacionamento gerencia. Então note que eu tenho do lado do departamento um tracinho duplo entre a entidade e o relacionamento gerencia. Então aqui eu estou falando que pega o empregado, ele pode participar pode gerenciar um departamento. Note que eu tenho apenas um tracinho do lado do empregado. Então ele está falando que ele pode participar, gerenciar um departamento. Já um departamento ele tem que ser gerenciado por um empregado. Então por isso que eu tenho o tracinho duplo aqui, indicando que é obrigado a você ter um departamento sendo gerenciado por um empregado, e o empregado pode gerenciar um departamento, certo? Aqui a gente tem outro exemplo onde eu coloquei traço duplo dos dois lados. Então, um departamento ele vai ter vários empregados, pode ter um ou mais empregados trabalhando nele. Já o empregado tem que trabalhar em um departamento. Então, tem obrigatoriedade dos dois lados. Lembrando que isso é opcional. Se eu estiver pedindo isso num exercício, o trabalho como a gente vai ver na sala de aula, você tem que colocar o traço duplo do lado que eu tenho a obrigatoriedade, na entidade que eu tenho a obrigatoriedade, certo? Isso é restrição de participação total e parcial, ok? Bom, falando agora sobre cardinalidade mínima e máxima. Aqui a gente quer saber o quanto um elemento da entidade se relaciona no mínimo e no máximo com elementos da outra entidade específica. A gente tem a notação min e max, onde na primeira parte do parênteses aqui é min, após a vírgula é o máximo que eu tenho na entidade. Então vamos pegar um exemplo. Então aqui a gente tem um relacionamento entre empregado e depende, certo? Onde eu tenho, se eu pegar um empregado, ele pode possuir zero mínimo ou vários dependentes. Então, N aqui denota vários. Então, a leitura que a gente faz é da mesma forma. Pega um empregado, do outro lado que eu vou estar lendo, ele pode possuir zero ou mais dependentes. Agora, se eu pegar um dependente específico, obrigatoriamente ele tem que estar associado a um empregado e no máximo a um empregado. Então, a gente tem, note, o mínimo e o máximo dos dois lados do relacionamento, certo? Um outro exemplo, aqui a gente tem aquele mesmo relacionamento gerencia anteriormente que nós tínhamos. Então, pega um empregado, ele pode estar associado, gerenciar zero ou um departamento, mas um departamento obrigatoriamente vai estar associado a um e no máximo um empregado, certo? É isso com base nas restrições mínimo e máximo, certo? Então, quando for n e n dos dois lados, eu vou ter n tanto do segundo lado de um lado quanto do outro lado como restrição máxima, e aí só vai indicar se o relacionamento é obrigatório ou não com zero ou n. Então note aqui, o departamento no anterior eu tinha um traço duplo aqui de gerencia. A obrigatoriedade desse lado ele vem do outro lado aqui, que o departamento obrigatoriamente ele é gerenciado por um empregado e no máximo um empregado. Ok? Bom, então a aula de hoje é isso.